E para todos que querem expandir sua consciência, novamente Edna aqui no canal Divinamente Eu. Hoje nós vamos dar a continuidade do livro O Poder do Subconsciente com o Dr. Joseph Murphy, né, o 7º capítulo. Antes disso, gostaria de conversar com vocês a respeito de uma situação, ou na verdade é uma situação realmente que ocorre na mente da gente, às vezes, que parece que nos joga para baixo, né? Quando a gente está indo tão bem no processo do autoconhecimento, da expansão da consciência, a gente vai bem vários dias ou alguns dias e daí de repente parece que a mente ela dá uma estagnada ou parece que ela pega um lado contrário, né? Com vocês também acontece assim, de vocês sentirem que estão tristes, estagnados, parece que a vida não anda, parece que aquilo que você está realizando não é aquilo que você realmente deseja? Vocês também se sentem assim? Eu não estou falando de bens materiais. Eu não estou falando de ter. Eu estou falando de ser. Sabe quando você parece que faz falta, tem alguma coisa que você ainda não pegou, que você ainda não entendeu? Parece que existe um problema padrão, como se você conseguisse evoluir até um certo limite e ali você trava. Parece que falta alguma coisa, entendeu? Parece que é uma coisa tão simples, uma coisa tão... é uma coisa que tá tão na nossa cara que a gente não vê e que vai fazer toda a diferença. É assim que parece, sabe? Para mim parece que é assim. Então eu percebo, muitas vezes os meus dias são bons, eu vivo no momento do agora, no momento presente, eu faço a minha parte de pegar o pensamento negativo e mudar ele para o positivo, ou muitas vezes eu vivo sem pensamento, assim, uma mente super tranquila, em ponto zero, maravilhoso, é muito bom. Quem nunca conseguiu fazer isso, faça. Principalmente em meditações você consegue viver, se pegar no momento presente, sabe? Quando você chega no ponto zero, onde você não tem esses pensamentos, a tua mente fica calada, é muito bom. É muito bom mesmo. Mas só que há outros momentos, então, que nem esses que eu digo, que é muito cansativo. É pior que carregar pedra. Entendeu? É pior do que fazer esforço físico. A mente, ela não dá um minuto de trégua. Aí você não tem, é como se você não tivesse... Mas eu estou bem, hoje eu estou legal, não aconteceu nenhum fato que me incomodasse. Por que que a minha mente está tão tagarela? Então ela fica questionando, ela fica interrogando, ela cria narrativas, ela responde, ela pergunta, ela faz críticas, ela expõe, ela julga, ela condena. E isso tudo é cansativo, né? Mesmo que são coisas assim que você pensa, tá, mas e o que interessa isso pra mim? Se a pessoa fez tal coisa, isso é problema dela. Eu sei que eu não sou assim. Eu sei que eu não fiz isso. Eu entendo os meus meios, eu sei o porquê que aquilo aconteceu daquela forma, porque era assim que eu sabia fazer naquele momento. Mas a mente, ela quer sempre contradizer. Ela sempre quer questionar. Ela quer sempre impor aquilo que ela pensa. É como se fosse um outro ser trabalhando dentro da gente, entendeu? E isso é pesado, né? Tem dias que isso pesa pra gente. Eu me esgoto, fico cansada. Mas graças a Deus isso também passa, né?
Eu queria saber de vocês, como vocês também é assim? Contem para mim aqui nos comentários, por favor, vamos interagir, ok? Então, depois de fazer esse desabafo, vamos então para o capítulo 7 do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Subconsciente, tendência voltada para a vida. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo. Ele dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele a sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias. Está sempre nos dizendo que para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados recolhidos ao leito durante longo tempo levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de qualquer que fosse o perigo salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia. E formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável, quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios, sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultados de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Como o corpo retrata o funcionamento da mente. A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal ou voluntário é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente.
O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem, e por meio dele exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividade em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com o grande sistema do corpo e lhe controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro de comunicação no cerebelo, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Esse, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro, que embasam o subconsciente a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como os olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de célula, que por sua vez formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, entre parênteses, o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda assim fornece prova de ação e reação mental. Ao desempenhar as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que é uma inteligência que cuidará de nosso corpo se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando os medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamentos são levados a produzir uma impressão no subconsciente por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é enviada, ou melhor, oferecida. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. Toma uma água. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia residente em todas as coisas.
A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria que sempre se volta para a harmonia, a saúde, a paz e a paz. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia. Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Verdade aqui com letra maiúscula. Ou como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que, do ponto de vista físico, temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Se reintroduzirmos defeitos no corpo através do medo, raiva, ciúmes e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz para combater o frio. Usamos aquecimento. Gente, vou voltar aqui, tá? Para dar entendimento a esse parágrafo. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte e anormal ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural que temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato da vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se silenciosamente e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita.
Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato de harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e finalmente geram doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença de Pot. A doença de Pot, ou infecção, eu acho que Pot, né? Não sei como é que se fala aqui. A doença de Pot, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para as crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença, que o transformou em uma criança torta. Incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Vou voltar aqui novamente. Contraiu a doença que o transformou em uma criança torta. Incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de dormir à noite, e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicadas muitas vezes. Fé e esperança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúmes ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza dos seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos 10, versículo 32. Só um pouquinho que eu vou tomar mais água. Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio. Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao do sono. Controlava a atenção e focalizava-a no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia, ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu.
Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites, durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou: "Isso é um milagre." O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o olho, tinha em si o molde, ou planta, perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Vou tomar mais um pouquinho de água e daí vamos para os pontos a relembrar desse capítulo. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere neste molde gerador de vida. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema, antes de dormir, e ele responderá. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. É normal ser sadio. É anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. E então aqui foi dado como concluído o capítulo 7 desse livro maravilhoso. Dr. Joseph Murphy traz aqui para nós desde o problema até a solução, até como fazer e o resultado final, né, gente? Esse livro é um achado, né? Ele é, sinceramente, se você não tem, eu indico você a comprar ou você adquirir. Eu comprei os meus livros na Amazon. Geralmente tem promoção de livros, né? Não tô fazendo propaganda, não ganho nada com isso. Só falo porque alguns eu comprei na biblioteca aqui da minha cidade, né? Mas a maioria deles eu comprei na Amazon. E é isso, pessoal. Se vocês têm esses livros, né? Tipo esse aqui em mãos, sempre vocês podem recorrer a eles nos momentos necessários. Troca uma palavra aqui, coloca a palavra necessária, né? Faz uma modificação, mas a oração é a mesma. Tá bom? Então, até amanhã.
para o próximo capítulo, né? Vamos começar daí, vamos ler o capítulo 8. E espero que tenham gostado. Deixem aí seu feedback, seu joinha, tá certo? Um abraço a todos e até amanhã.